Bom, fomos pegos de surpresa aí pela série que aborda a, a trajetória do Jeffrey Dahmer, né? Dahmer, um canibal americano. Pareceria, né, a princípio, né, quando alguém fala, pô, vamos fazer uma série de novo. Uma série não, vamos abordar novamente a vida desse serial killer tão famoso, um cara assim que faltam palavras, né, para descrever o que o cara fez, né, o quão bárbaro é a trajetória de crimes desse cara, né, desse serial killer. E já foi, sabe, inúmeras vezes retratado aí em filmes menores e tal. Você tem até uma graphic novel, né, falando de um cara que o conheceu na adolescência, virou filme também. Tem outros filmes que abordam isso de um jeito ou de outro. E você falar de serial killer, né? Pegar a vida de um serial killer real é sempre um negócio, né, que tende ao apelativo, no caso, né? E quando essa série apareceu, principalmente na Netflix, né, que assim, o selo original Netflix, ele não é lá um grande indicativo de qualidade e tal, não chega nem perto, né, do interesse que gera quando você fala de uma HBO. Só que chamava atenção pelo elenco, né? E as atuações elas estavam muito elogiadas e tal. Você tem lá o Ivan Peters, que é um colaborador recorrente, né, do Ryan Murphy, que é o criador do American Horror Story. Aqui eles voltam aí, o Ryan Murphy é o co-criador dessa minissérie, no caso. Mas eu, assim, uma luz assim me acendeu quando eu vi que o Richard Jenkins, né, que é um ator assim fora de série, né? A gente vira e mexe comenta aqui os trabalhos dele e tal. A Molly Ringwald, né, a garota de Rosa Shocking, fazendo um papel ali que é assim super contido, super sutil e tal. Então, beleza, vamos, já que tá todo mundo falando, vamos ver essa série. E ela é realmente fora de série primeiro, porque ela consegue pegar um tema que é bastante espinhoso, né? Um tema que, se você se pretende a uma fidelidade à vida real, não existe grandes arcos dramáticos, não existem viradas espetaculares nem nada. É a rotina do cara, né? Se você passa a sinopse e mesmo o roteiro detalhado no papel para alguém, talvez alguém falasse assim, nossa, isso aqui vai ficar muito chato, né, de ver. Só que a realização, ela é tão fantástica, assim, tão meticulosa no sentido de som, de cadência, né? Você pega o Ivan Peters, que está realmente irreconhecível, né? Para quem lembra dele como Mercúrio nos X-Men, né? No Dias de um Futuro Esquecido e no outro, que eu não lembro o nome, não, o Apocalipse, né? Que também é do Bryan Ah, Singer. tanto Enfim, faz, tanto faz. tanto faz, tanto faz. Mas enfim, você lembra dele como aquele ator juvenil e tal. Enfim, e mesmo os papéis que ele fez no American Horror Story, eu nunca achei nada de demais aqui. E o cara chega assim com uma transformação fantástica, convencendo e chamando você para acompanhar um personagem que, assim, que no geral ele é basicamente inexpressivo. Você não precisa nem de fato ter visto o Jeffrey Dahmer da vida real, dando entrevista nem nada, para se sentir atraído a acompanhar esse cara, porque ele é realmente uma figura bizarra, né? Mas ele é um bizarro que você pode ver na rua a qualquer momento. E o fato da série ela ter trabalhado de forma não linear e por vezes fragmentada dar um charme assim, um charme e um fator de atração mesmo no público, né? Que vai juntando as peças, né? Até personagens que basicamente, você pode falar que não fizeram nada do ponto de vista prático, eles acabam ficando interessantes porque eles têm a sua vida impactada de um jeito ou de outro por ter cruzado o caminho desse cara, né? E falar da dinâmica entre o Ivan Peters e o Richard Jenkins é só você vendo mesmo, porque é ótimo. A fotografia também ela coloca no clima, o som, né? Eu e o Gustavo, enquanto nós assistíamos, a gente comentava isso, né? Falava, caramba, o som ele tem aquela característica bacana de não trabalhar com uma trilha para te dizer, ó, agora é hora de você ficar com medo, agora é hora de você sossegar e tal. Não, trabalha basicamente com sons, não necessariamente os diegéticos, mas sons assim, frequências que vão ali aparecendo em momentos chave da trama para te colocar no clima e te colocam. Se você assistir o primeiro episódio, meu, você já comprou a série toda, né? Já vai para todos os 9 que faltam. In the garbage bags.
They're the clippings from the yard. Isso que você falou do primeiro episódio é verdade, porque de fato esse foi o que me cativou, e me cativou assim, nem até antes dele terminar. Assim, eu cheguei na metade e já falei, pô, essa série vai ser boa, por causa do ritmo dela. Em que sentido? Como você falou, se alguém pega o roteiro, né? Se alguém pegar o roteiro da série inteira, no primeiro episódio, vai olhar e vai falar: peraí, esse roteiro tem, sei lá, 3 páginas, né? Sim. Porque o que acontece em termos de escaleta de ações é pouco, mas é um episódio longo, tudo mais, só que ele trabalha o quê? Ele trabalha não no suspense, mas na tensão. O que me lembrou muito o primeiro episódio de uma série da HBO chamada The Night Of, que a gente já fez um programa aqui faz tempo já, mas aqui no caso a gente está falando de uma série que ela só poderia acontecer no streaming e não necessariamente com um episódio semanal, né? Talvez aqui é o caso de todos os episódios de uma vez ser o certo. Por quê? Não para você fazer, e vou maratonar, passar madrugada assistindo. Não, nada dessa baboseira. Mas porque é uma série que ela, como o Daniel falou, ela não trabalha com as reviravoltas. Não trabalha com as reviravoltas dentro do próprio episódio e nem entre um episódio e outro. É claro que em alguns episódios você vai ter lá um final que vai fazer com que você queira já assistir o próximo de imediato, mas a princípio a série não tem uma linguagem que se propõe necessariamente a isso, a dar o gancho do próximo episódio para você ir correr e assistir tudo. É uma série que você acompanha o ritmo dela, e ela tem o próprio ritmo. Só que não só o próprio ritmo da série como um todo, mas tem vários episódios que têm um ritmo próprio em si. A gente pensa, nossa, fizeram uma série agora contemporânea sobre o Jeffrey Dahmer. Vai ser uma série mega violenta, ultra violenta, por conta da natureza do assunto mesmo. De fato, é uma série violenta, é uma série escabrosa, é uma série horrorosa, horrorosa no sentido do horror que ela traz, não da qualidade da série, obviamente, mas aqui ela tem um truque que eu acho que é muito bem-vindo quando você trata de histórias baseadas em fatos. Por quê? Porque quando você vai transmitir a violência no meio audiovisual, a linha entre a violência puramente gráfica e a violência realista ela é muito tênue. Quando a gente passa para filmes de serial killers, a tendência é ser menos gráfico em termos de intensidade, de quantidade de sangue e tudo mais. Entretanto, você sente o peso aonde? Você sente o peso no naturalismo pela técnica empregada em todo o filme ou toda a série. Por exemplo, Tarantino no Kill Bill tem a cena que a Oh Hen-chi corta a cabeça do mafioso e espirra sangue. Poxa, ela decepou um cara, espirrou sangue. Isso é muito violento. Mas essa cena, ela não é tão impactante. E quando eu digo impactante, é impactante na percepção do espectador, tá? Em termos de impacto de ojeriza de uma cena de horror, por exemplo, quanto um soco no estômago no filme francês Martyr, por exemplo. Né? Um soco no estômago que não mostra sangue nem nada pode ser muito mais forte e impactante do que uma cabeça sendo decepada. Isso por conta, claro, de todo o contexto, toda a direção de arte, sonoplastia, tudo que, ao deixar as coisas mais cruas, acabam deixando mais impactante. Por quê? Porque se aproximam muito mais da realidade e isso nos dá a aflição, né? Nos dá aquela tensão. Só que aqui na série Dahmer, ele vai um passo atrás no seguinte sentido: ele é muito pouco gráfico, ele é mais da tensão. E é claro, Jeffrey Dahmer é uma figura super conhecida, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Muita gente vai saber, quando você fala de Jeffrey Dahmer, pelo menos sabe que ele era um serial killer canibal. Pelo menos isso as pessoas vão saber. Talvez não saibam os detalhes, mas o básico vão saber. Então isso já traz uma carga. Só que, como o Daniel falou, a atuação do Evan Peters, aquela atuação que parece que não passa nenhuma emoção, só que ele é tão sutil que, ao não passar emoção, ele consegue ser um cara mega estranho, como um vizinho, mas também ele consegue ser um cara quase que acolhedor para o pessoal da boate. Eat it. Eu vou citar um trecho desse livro aqui, Imagem e Violência. Esses filmes, por um lado, apresentavam imagens da violência. Isso ele está se referindo a vários filmes que ele analisou, que são atos de violência implicando um ou vários agressores
e uma vítima ou várias vítimas. Por outro lado, estas eram imagens violentas em sua construção, provocavam no espectador tensão, susto, ansiedade ou nojo, seja por sua elaboração rítmica, seja pela representação grotesca do ato violento. Então, o que ele está colocando aqui? Que a imagem violenta não necessariamente ela depende de um recurso gráfico. Dependendo de como o diretor orquestra a cena, como ele vai construindo a cena em todos os âmbitos técnicos, né? Sonoplastia, direção de arte, condução, edição, etc., ele consegue criar algo extremamente violento sem necessariamente a parte gráfica. Isso é claro, a gente não vê só na série Dahmer, né? A gente já viu em vários filmes onde mostra essa violência um pouco mais, não subjetiva, mas esse prenúncio da violência, o espectador sente o impacto, mas você ver isso numa série de televisão, né, uma série de streaming, né, hoje em dia, basicamente, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela não é limitada a 2 horas, e tampouco ela é limitada pela necessidade de um plot twist, pelo um gancho final. Então a série ela consegue ter o seu ritmo para passar toda a violência necessária sem ser apelativa no sentido gráfico, né? Eu queria destacar também, né, essa questão do gráfico, né, do grotesco, né, na série Dahmer, que é basicamente você criar um clima no primeiro episódio e esse clima se sustentar. Eu digo um clima, mas assim, muito subjetivo, não é que, sabe, a todo momento os episódios eles vão repetir os maneirismos que a gente viu no primeiro, mas eu acho que assim, o primeiro episódio ele é tão impactante que você acaba por conta da repetição de alguns temas, seja num diálogo, ou seja em algum aspecto visual ou sonoro, você vai conseguir lembrar daquela sensação que você teve no primeiro sem necessariamente ver, né? Porque o primeiro episódio, isso não é um spoiler para quem não viu, e outra, a gente tá falando de um cara que sabe que a história dele tá aí circulando no mundo há 30 anos, né? Então a gente não tem por que se conter tanto nesse sentido. Mas vamos lá, a série ela começa no momento da prisão do Jeffrey Dahmer, né? Essa é a conclusão do primeiro episódio. E na hora que os caras invadem o apartamento do cara, nossa, encontram assim um monte de coisa assim que é. E assim, eu acho até que mostra pouco, sabe? Porque pouco no sentido de que para quem leu, né, e o livro da Ilana Kazoy, né, Serial Killer Louco ou Cruel, tem um capítulo só sobre o Jeffrey Dahmer, e eu lembro de ter lido aquilo, nossa, eu achei aquilo bizarríssimo, achava que a casa do cara era um museu dos horrores, sabe? Tipo a casa do Giger, cara, só que com ossos reais ali para todo lado e tudo mais. E não é o que você vê na série. Só que conforme os policiais entram, começam a revirar e tal, começam a achar essas coisas, você começa a se impressionar por conta de que, sabe, você tem um barril de dissolver cadáver do lado da cama do cara, né? Então você imagina o cheiro. O cheiro, né, que você não sente quando assiste a série, ele é um fator muitíssimo recorrente, cara, porque não tem como você esquecer que alguma coisa tá cheirando mal no ar, né? Não só naquele apartamento, mas quando você mostra o passado do cara, quando morava com a avó e tal, sempre parece que tem alguma coisa apodrecendo. E isso é um reflexo do primeiro episódio, né? Que você, sabe, saiu impactado daquilo, nossa, aquela tensão. É difícil você esquecer aquilo. E aí, frequentemente, você tem, ao longo dos flashbacks, alguém falando, porra, tá vindo um cheiro estranho da casa desse cara, mano. Esse cheiro aqui parece, sabe, parece coisa morta, entendeu? Então, isso faz com que você, sem ver, né, o fruto das ações do cara, você consiga imaginar. E a sugestão, ela é muitíssimo pior do que você mostrar alguém sendo estripado e tudo mais. É o que você esperaria. Só que é tudo muito muito de flash, muito, sabe, o barulho de uma furadeira, o grito de alguém ao fundo e tal. Tudo isso é o que cria o clima e faz com que a gente avance, sabe? Não necessariamente torcendo pela prisão do cara, que é o que normalmente acontece com narrativas de serial killer, né? A fórmula, né? O clichê é assim: serial killer atacando, policial bonzinho atrás, policial bonzinho encontra o cara no final. Essa é a catarse. Aqui, obviamente, a vida real não deu isso, né? E a série já começa com a prisão do cara para fazer um relato
né, de tudo que aconteceu e de uma forma fragmentada. Então, cara, é assim, é como se a gente imergisse um pouco nessa cadeia de acontecimentos, né, que de tão bizarra, ela acaba se tornando morbidamente atraente para todos nós, né? A gente tem sempre que valorizar quando uma série que trabalha com equipes grandes, ela consegue dar uma unidade, como se você estivesse vendo um longa. Quando você vê essa unidade aí com 6 roteiristas envolvidos, um monte de gente dirigindo e tal, e assim, é bom destacar que entre esses cineastas, diretores e tal, está a filha do David Lynch, né, a Jennifer Lynch, faz um trabalho maravilhoso, mas todos estão de parabéns de um jeito ou de outro, né? Oh, what is that smell? Pegando a ponto do cheiro, né, que você falou, essa série tem um fator sinestésico incrível, né? E muito Sim. pela sutileza, né? E isso que é muito, muito legal. Como é que eu vou representar um cheiro no meio audiovisual, né? Sem ser... É claro que a série tem a verborragia nesse sentido, que é principalmente a vizinha, né, a Glenda, ela sempre falando, Jeffrey, que cheiro é esse, Jeffrey? Jeffrey, tá cheirando. Só que o que incomoda nós como espectador não é ela falando do cheiro, é você pegar a informação do cheiro e depois ela na casa dela, sentada, ela olha para cima naquele tipo respiradouro, né, que tem entre os apartamentos, fica olhando para lá, a câmera foca no respiradouro, foca nela, foca no respiradouro. É esse momento que você de alguma forma sente esse cheiro desgraçado. Então, isso é uma coisa muito bem pensada em termos de direção, sabe? Poxa, eu vou passar essa sensação, não é só uma informação verborrágica que a personagem está passando, não, eu vou colocar visualmente. E isso é tão forte que mesmo depois do Jeffrey preso, mesmo depois da perícia ter vistoriado o apartamento, mesmo depois de tudo, e depois de muito tempo, a Glenda lá no apartamento, ela olha para cima, olha para aquele respiradouro, ela ainda sente o cheiro, né? Então mostra aquela marca que ficou nela há muito tempo. Ela consegue sugestionar todas as coisas terríveis que estão acontecendo no apartamento ou que aconteceram no apartamento do Jeffrey Dahmer. I hear screaming coming from your apartment. E falando das atuações, né? O Richard Jenkins fazendo o Lionel Dahmer, né? O pai do Jeffrey Dahmer. Cara, foi tão sensacional, porque assim, é um personagem difícil para fazer. É difícil, porque você tem que fazer um pai que, ao mesmo tempo, é um pai que é amoroso, mas é afastado. Né? Porque quando os dois estão juntos, pai e filho, você sente que tem uma relação ali tem um afeto, tem um amor. Só que, ao mesmo tempo, você vê que também é um pai ausente. Então, é um pai muito dúbio. Ele, na ausência, demonstra amor pelo filho, mas ele está ausente. E ele, junto com o filho, demonstra o amor, mas ele também tem um pezinho para fora. Então, é um personagem, assim, com uma sutileza em termos de personalidade muito complicada de um ator trabalhar. E o Richard Jenkins entrega com uma maestria incrível. É um personagem que você compra. Você compra muito. Você fica com dó do cara. Você fica com raiva do cara. Mas em todos os extremos você entende o cara, sabe? Não entender no sentido de concordar. Entender assim, você fala, poxa, esse cara existe. Esse cara existe, sabe? E não existe em nenhum momento a necessidade de explicar, né, o que está acontecendo, né? E a própria vida real já deixou isso em aberto, né? Então, como a ideia da série é tentar se aproximar o máximo possível disso, né? Dentro dos parâmetros artísticos, as coisas elas ficam no ar. O Jeffrey Dahmer foi o que foi, sabe? Por quê? Né? E nem por isso as coisas elas vêm com algum viés de complacência, de interpretação, não, nada disso. É claro que um monte de gente vai falar que, assim, talvez no final da série, tentou redimir o cara. Não, não redimiu, cara, entendeu? Isso é puramente, talvez alguém que já vá com um julgamento preconcebido da série, que ela vai tentar justificar de alguma forma esses atos. Mas é óbvio, né, que houve um certo tipo de descaso da parte dos pais que a gente não sabe qual foi de fato o impacto. Mas é justamente essa dúvida
que ficou na vida real, é a dúvida que impacta os personagens, seja aquele que quer a resposta ou seja aquele que não quer a resposta, né? Porque a bifurcação se abre no final da série. Mas ali, cara, isso fica para nós também, pra gente, sei lá, pensar, refletir, sabe? Por que esse tipo de coisa acontece? Puxando a própria interpretação do Evan Peters, né, e a persona do Jeffrey Dahmer, ele é uma grande, não uma tábula rasa, mas eu diria que é como se fosse aquele efeito Kuleshov, né? Você vai colocar nessa história, vai tirar dessa história muitas das coisas que você já pensava. Ela não vai te levar por um caminho didático e falar, é isso, sabe? Pense a respeito, né? Reflita. É claro que a gente não tem dados científicos concretos, né, sobre isso, mas a culpabilidade de cada um desses personagens diretamente envolvidos, sim, inevitavelmente, a gente vai pensar, porra, esse cara aqui, sabe, fez isso, esse aqui fez aquilo e tudo mais. E assim, obviamente que a polícia tem uma grande participação, né, nessa trajetória, né? Existem casos de racismo, existe casos de homofobia, existe, sabe, um poder que não tá nem aí para essas pessoas, muito por conta da condição da condição sexual, da condição financeira, da cor, da vizinhança em que mora, né? Isso também está ali de alguma forma e é revoltante, né? É mais um negócio que você fica, sabe? Puta que pariu, né? Por que que aconteceu? Poderia ter parado muito antes, né? Mas não parou porque essas pessoas não deram bola. You need a second chance. And this is your lucky day because I'm going to give it to you. Não deixe de dar um like no vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal, também ativar o sininho para notificação a cada vídeo novo que for ao ar. FormigaCast, uma vez a cada 15 dias no Anchor, no Spotify. Fica de olho lá que também é bem bacana, a gente fala bem mais, tem mais tempo para desenvolver os assuntos. E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá, vê se você quer ajudar a gente a crescer, se você gostar do nosso trabalho. Pense em tornar-se um apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Tem grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, muito bacana, sorteio todo mês, vários itens aí que a galera ganha, fora outros conteúdos extras, tá? Então é isso, dá uma olhada lá, se gostar, a gente se fala.